Fábio Roberto de Souza, nosso querido amigo, diretor do PROCON da cidade de Brusque, fala para o Canal X Brusque, tvcanalx.com, essa história de referência. Porque hoje o PROCON, aliás, já faz tempo que o nosso PROCON é uma referência, né? Desde 1993, o PROCON vem num crescente e hoje é uma grande realidade. Por que eu estou aqui hoje? Realmente, como eu falei para ele, eu te conheço há quantos anos já, desde garoto, né? E eu vejo assim as atitudes, a força e o respeito que o PROCON tem na busca do consenso, da conversa. E de fora do ar, ele falava para mim, né, Fábio? Você fica à vontade, eu vou deixar você falar, claro, aqui. Dizendo assim, Banana, a gente fica triste, que parece que a conversa falhou. Quando a gente toma atitude extrema, é porque parece que a conversa falhou. Então a gente conversa, dá oportunidade, verifica, porque para proteger o cidadão, né? E quando se toma uma atitude dura, como foi tomada, né, nada melhor que ele para falar para nós. Fábio, se sinta à vontade em nosso Canal X, tvcanalx.com. Banana, sempre um prazer estar aqui contigo, sempre um prazer conversar com o teu telespectador. Bem, de fato, é como tu colocasse, o órgão de defesa do consumidor de Brusque, ele existe desde 93, é um dos PROCONs mais antigos do estado de Santa Catarina, sempre foi pautado, claro, na proteção do consumidor, mas também na busca do diálogo, na busca contínua de construção de relações consensuais, harmoniosas para essas relações de consumo. A gente sabe que o consumidor tem a sua necessidade, mas o fornecedor também. A gente também tem que ter um olho voltado para o nosso lojista, para o fabricante, porque, afinal de contas, ele que movimenta a economia, ele que gera emprego, mas existe uma legislação, existem direitos que devem ser resguardados, e às vezes tem a compreensão não é tão próxima daquilo que a lei determina e da realidade, da necessidade do seu cidadão, e infelizmente medidas devem ser tomadas porque nós temos que resguardar principalmente o cidadão e principalmente o menos favorecido. Ele é a parte vulnerável nessas relações de consumo. Por isso o órgão tem que ficar bastante atento. Mas, de fato, quando medidas mais duras devem ser tomadas, como multa, como determinação de suspensão, fica aquele sentimento, para quem trabalha no PROCON, e a gente que está aqui bastante tempo, mais de uma década e meia, a gente fica também com essa frustração, porque acha que falhou nesse encaminhamento, nessa busca de diálogo. O diálogo sempre ajuda a resolver mais facilmente a situação. O problema é que, às vezes, as empresas vão passando por mudanças, mudam inclusive as suas direções, mudam inclusive os comandos, saem da mão de pessoas que tinham essa proximidade com a gente, acabam indo, e aí, mas de fato fica um sentimento um pouco de frustração, mas a medida deve ser tomada, ela vai ser tomada. Quando o diálogo não surtiu efeito, remédio tem que ser adotado, e isso a gente não tem medo de fazer também, não. Fábio, a gente está comentando fora do ar também que esse assunto multa, né? Nós sabemos que tem lei, e tem muita lei no Brasil, Não falta lei para ninguém, né? Tem lei para todos os gostos e bolsos, aliás, gostos, né? E pessoas. Mas, na verdade, é o seguinte, falando sério agora, a lei existe, a gente dá multa lá, quer dizer, o PROCON vai lá, multa, porque não atendeu aquilo que é a necessidade do consumidor ou da consumidora, enfim. Mas o que acontece? A grande empresa vai lá, recorre. Quer dizer, o direito permite isso, com todo respeito ao direito, né? A gente não está aqui dizendo que está certo ou está errado, a gente só diz assim que são regras do direito. E o direito tem que ser exercido e contemplado. Agora, a empresa que tem um dinheiro, uma banca de advogados, vai lá, recorre, e na verdade ela vai empurrando com a barriga. Agora, a atitude de você suspender a venda de um produto não deixa de ser uma atitude extrema, mas uma atitude de correção também, né? Primeiro, as grandes empresas têm um corpo jurídico muito invejável. Eles têm recurso para isso. O nosso sistema jurídico também permite esse tipo de medida, que você consegue prorrogar muitas vezes quando tem atos de multa, algo nesse sentido. A multa, toda a sanção que é prevista no Código de Defesa do Consumidor, ela tem o cunho educativo, ou seja, resolver aquela situação educando o fornecedor, o fabricante, de que você fez errado, por isso você está sendo repreendido, não erre novamente. Mas muitas vezes acabam medidas como multa, por exemplo, não surtindo o efeito imediato, porque tem esses artifícios jurídicos para fazer. Agora, a medida de suspensão de comercialização, ela é uma medida, além de ser dentro daquelas previstas pelo artigo 56 da Lei 8.078, ela, com cunho educativo, ela surte efeito imediato, porque
Você só imagina, para qualquer marca, ter suspensa a possibilidade de comercialização. Isso, para o consumidor, dá um efeito imediato, mas para o fabricante e lojista, mais ainda. Gastam milhões e milhões e milhões e, às vezes, priorizam muito mais na publicidade do que no dever de casa, que é atender o seu cliente, que é fornecer uma rede de assistência técnica que atenda aquela demanda. Às vezes prioriza muito mais o comercial do que, de fato, o seu cliente, quem está comprando, porque quando você precisa de uma rede de assistência, é obrigação do fabricante ter isto disponível para o consumidor, é obrigação do fabricante manter essa rede atualizada com peças de reposição, manter ela pagar essa rede de assistência para que ela possa prestar o serviço para você, mas às vezes acaba isso ficando em segundo plano. E quando isso é observado, o órgão de defesa do consumidor, para não incorrer no risco de ser conivente, inclusive com práticas que está vendo, porque a função do PROCON não é só atender a reclamação que chega aqui e resolver a reclamação ou buscar resolver a reclamação. Nós temos que monitorar essas relações de consumo. Tem que acender sempre a luzinha vermelha quando começa a vir muita reclamação no fabricante e coisa, opa, tem alguma coisa errada, e isso alguma coisa deve ser feita. Logicamente, como a gente falou anteriormente, busca primeiro o diálogo, mas quando o diálogo não surte o efeito, aí você deve partir para uma medida mais de repreensão, buscando educar, e é o que a gente vem buscando fazer dentro da nossa limitação, obviamente, mas a gente está atento ao que está acontecendo. Não foi uma coisa que aconteceu isolada no município de Brusque, é essa medida que nós tivemos aí no final desse mês de janeiro. Aconteceu em municípios como Blumenau, também, Indaial, São Bento do Sul, por casos idênticos. Então, não é uma coisa que está saindo da cabeça do Fábio aqui de Brusque, não, é algo que está sendo monitorado. Não são só essas marcas, são outras marcas que também estão sendo monitoradas, então medidas podem vir aí. O que a gente não pode é ficar observando a prática e não tomar alguma medida que venha a dizer, vamos mais devagar aí, vocês estão vendendo, mas vocês têm que assistir o consumidor quando, porventura, acontece algum problema. O que me chamou a atenção, eu acho que de muita gente, são marcas internacionais, né? Então, a gente vai falar aqui também, podemos falar, né? Bosch, General Electric, Continental e... Você vai imaginar que uma Bosch, uma marca mundialmente conhecida, renomada, sempre vendeu produto de qualidade, venha a trazer alguns problemas, como vem trazendo a General Electric, uma das mais antigas no mundo. Eu trabalhei na General Electric. Se não a mais antiga que trata de dessa linha branca, principalmente, que a gente tem em casa. Porque o problema, essa medida cautelar saiu em favor... E mais especificamente em razão da linha branca, geladeira, fogão, máquina de lavar, são coisas que são produtos essenciais dentro da tua casa. Tu não tens, ninguém compra, até que eu saiba, né? Ninguém compra geladeira para bonito, tu compra para usar, ninguém compra fogão para bonito. É para usar. Então, quando tu não tens tempo e tem linhas dessas que foram interrompidas, a exemplo da DACO, da Continental, que são para pessoas, são num valor mais acessível, e são pessoas que lá se sacrificam para comprar esses produtos, não tem tempo, daqui a pouco estraga um produto, fica mais de 30 dias, como é que ele vai ficar fazendo a comida dele, como é que ele vai gelar o seu alimento? Então não dá para ficar à mercê da ação do fabricante sem ele dar resposta e eu lá esperando com o produto. Então, infelizmente, foi tomada essas medidas contra a Bosch, a GE, a DACO e a Continental, que são mantidas por o mesmo grupo, Banana. Essas marcas hoje são mantidas pelo grupo MAB, é um grupo internacional, é ele que é detentor dessas marcas, e já nos fomos procurados, já depois da medida, imediatamente. Eles estão vindo para o estado de Santa Catarina para ajustar, tanto resolver os problemas que nós já temos dentro desses PROCON, mas também ajustar condutas daqui para frente. Então, é esse o fim que se esperem. A gente quer que daqui para frente não aconteça, resolva aquilo que tem, mas que não aconteça mais nada em prejuízo do consumidor. O que eu sinto muito feliz, né? Não,
pela amizade só, né? Mas pela atitude. Nós temos que ter atitude. E trabalhar com órgão público, trabalhar com pessoas, é exatamente isso que a gente espera das pessoas que estão à frente para poder proteger. A essência é essa. Aquele que comprou um fogão Daco, com todo respeito, né? Às vezes com muita dificuldade, um exemplo, é uma marca bem popular, inclusive, né? Produto de excelência. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Foi bem falado, eu só estou dando um brilho na sua informação, porque é proteger o cidadão, seja A, B, C, D, F, não importa o sobrenome, não importa, tem um problema, foi verificado, foi comprovado o problema, então se cobra. E para chegar a uma atitude dessa extrema, e você, por exemplo, normalmente você dava multa, né? E por que você foi para essa atitude de suspender a venda desses produtos? Justamente quando a multa, tu aplica a sanção, a primeira multa é que os órgãos de defesa do consumidor habitualmente usam, porque você, diz o ditado, já que quando dói no bolso, mas às vezes a multa não surte o efeito, justamente porque vai para os recursos e outras coisas mais. A medida cautelar de suspensão, ela é para chamar a atenção imediatamente para o que está acontecendo e para evitar problema futuro. Então, isso se reverte diretamente ao consumidor. Outra coisa muito importante, eu tenho que, na relação de consumo, eu tenho que buscar o equilíbrio dessas partes. Eu também estou pensando no lojista. Aí alguém me cobrou assim, mas tu estás fazendo medida protetiva para o lojista também? É função do PROCON também proteger o comércio. O comércio tem a responsabilidade solidária, Banana. Se o fabricante não atender o consumidor, é o comércio que vai ter que dar a resposta para ele. É ele que vai ter que devolver o dinheiro, é ele que vai ter que trocar o produto. Então, uma medida dessa vem também de encontro à proteção do nosso comércio. Afinal de contas, é o comércio que faz girar a economia do município. Se um fabricante, que não é nem aqui da nossa cidade, é um fabricante de longe, está adotando medidas que está prejudicando, inclusive, não só o consumidor, como também o comércio, o PROCON tem sim a função de proteger esse comércio, porque eu não posso colocar em risco daqui a pouco um pequeno fornecedor que para ele um giro de 30, 40, 50 mil, como a gente tem relatos, seja colocado em risco aí a sua atividade econômica por causa da prática de um fabricante. Então, nós temos sim a função de proteger tanto o consumidor como também o nosso fornecedor. O nosso fornecedor de Brusque, o nosso lojista, ele dá a resposta ao consumidor, ele busca dar, mas ele próprio estava relatando que chega um momento que ele não consegue suprir tudo porque há risco de quebrar a empresa. Então o PROCON também recebe essas manifestações. E como é importante que o consumidor traga o seu relato para dentro do órgão de defesa do consumidor. Certa vez nós falamos no teu programa também que um consumidor, quando traz uma reclamação para dentro do órgão de defesa do consumidor, ele não está somente resolvendo o seu problema, ele não está somente se ajudando, ele está ajudando um número indeterminado de pessoas. E foi o que aconteceu com relação a isso. Começou a vir bastante pessoas trazendo aqui, acendeu a luz vermelha, você vai a fundo ver o que cada um está relatando, busca junto ao fornecedor tirar essa informação também e acaba cruzando essas informações e sai medidas nesse sentido. Bom, desde 1993, hoje uma referência no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, é o PROCON da cidade de Brusque. Fica aqui o meu abraço, né, eu desejo muito sucesso, somos parceiros sim, né, eu acredito que com toda a humildade, eu acredito que falo em nome de toda a imprensa, se eles assim me permitirem, meus colegas de trabalho, né? Porque realmente a imprensa tem dado força ao PROCON e tem que dar força, sim, porque é a comunicação que vai imperar essa relação de troca com a cidade de Brusque, com os formadores de opinião, com as formadoras de opinião, para a história da cidade. E essa é a grande essência, respeito, né? E o PROCON de Brusque hoje não só é uma entidade respeitada, mas ela passa isso para as pessoas de respeito. Horário de atendimento e fique com as considerações finais. Muito obrigado em nome da família Canal X Brusque, TV canalx.com. O Dixon Krieger está aqui gerando as imagens, né? A gente agradece o carinho. E se tem história, gente, passa por aqui primeiro no nosso Canal X. Em termos de audiência, a gente só pode agradecer as pessoas, porque é nossa obrigação levar a informação correta sempre e registrar a história de Brusque, das pessoas de Brusque. Portanto, aí, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, em nome de toda a equipe, né? Parabéns a todo o PROCON da cidade pela história que foi construída com tanto carinho, com tanto respeito, e disponha sempre da gente. O horário de atendimento, Praça da Cidadania, horário de atendimento e o atendimento de segunda a sexta-feira, falar para nós orientarmos aqui. Inclusive outra, né? Pode entrar no site, pode reclamar também pela internet. Bem, o PROCON está aqui na Praça da Cidadania, de segunda a sexta-feira, no horário comercial, atendimento aqui, presencial.
no horário comercial das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30. Atendemos através dos telefones 3351-0026 e 3351-8936. E, inclusive, finais de semana, você pode fazer as suas sugestões, críticas, dúvidas através do procon@brusque.sc.gov.br. E, Banana, eu quero dizer para você o seguinte, que nós que estamos no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor há tanto tempo, nós temos o diagnóstico dos órgãos que conseguem trabalhar de forma ampla, e todos os PROCONs que têm o apoio da imprensa têm um trabalho diferenciado, porque a informação, vocês são peça importantíssima nesse processo, na busca da construção de relações de consumo fortes, e também que o direito do consumidor seja de fato exercido pelo cidadão. Sem a imprensa nós não conseguimos trabalhar da forma que nós conseguimos hoje em Brusque ter esse trabalho. Isso não é mérito de ninguém que trabalha aqui no PROCON, é nossa obrigação atender bem o cidadão, para isso que a gente é pago, o cidadão paga os seus impostos para que tenha um serviço de qualidade, a gente busca fazer, pede desculpa porque também a gente erra e erra bastante, mas a gente sempre tem buscado trabalhar, e esse é o compromisso de toda a equipe aqui do PROCON, buscar servir de fato, na sua essência, servir o cidadão, serviço público com qualidade. Estamos muito longe do que é o ideal, e a imprensa vem nos ajudar de forma diferente, inclusive, do que a gente observa em outros municípios maiores. Vocês têm um papel importantíssimo nisso. Quantas pessoas chegam aqui e dizem, eu vi lá no programa do Banana, você falou tal, deu tal dica, tal informação, não sabia nem que eu tinha esse direito, estou aqui procurando. A informação chega ao cidadão de fato, e a gente só tem a agradecer, e sempre que tu tiveres aí um tempinho para nos ouvir, a gente vai estar aqui com o maior prazer, além de ter sempre a amizade que a gente sempre teve, mas, de fato, a tua audiência nos ajuda muito nessa construção de uma relação de consumo, do direito do consumidor aqui no município de Brusque mais sólido. Bom, nós que agradecemos Fábio Roberto de Souza, diretor do PROCON, pela história, pelo respeito, né? PROCON de Brusque, uma referência para Brusque, para as pessoas de Brusque, para a história de Brusque. Parabéns pelo trabalho, parabéns extensivo a toda a equipe. Este é o Canal X Brusque, tvcanalx.com. Daqui a pouco a gente volta com mais uma entrevista, com mais uma informação para você.